Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer a aula 16 de inglês, certo? Falando sobre o simple past, o passado simples. Aí nós temos aqui. O simple past é também chamado de past simple, passado simples, e é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Então, como assim passado simples? É quando eu for falar qualquer frase no passado, que já uma coisa que começou e já terminou, certo? Ó, aqui eu tenho um exemplo. No presente, eu trabalho muito. Aí, como é que ficou em inglês? I work very much. Aí, já no passado, eu trabalhei muito. Como ficou? I worked very much. Vocês percebem que eu acrescentei aqui o ed no final, o do verbo trabalhar. Então, a gente vai ver aqui algumas regras para vocês saberem como ficam os verbos quando eu vou falar do passado. Porque ó, há uma mudança tanto em português, porque em português ficou trabalhei, eu troquei o O pelo EI. E em inglês eu acrescentei o ED, sempre vai ter uma mudança. Então vamos ver aqui. Quando usar? Ficou um pouco separado, mas é. Quando usar? O simple past é usado para indicações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Bem simples, certo? Vou falar de algo que aconteceu ontem para os meus amigos, então eu vou ter que usar o simple past. Aí nós vamos aqui falar de algumas formas que eu posso utilizar os verbos no passado. E vamos começar falando da primeira regrinha, que são 4 regras. Para usar os verbos regulares em frases afirmativas no simple past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Então, a gente só precisa mudar o final do verbo, tá bom? E nós temos 4 regras e vamos ver agora como são essas regras. Primeira regra. Aos verbos regulares terminados em certo? Acrescenta-se somente o de no final do verbo. Então, nós temos aqui o verbo amar, que como é o verbo amar em inglês? Love. Acredito que vocês saibam essa, que é a palavra mais comum. Então, love termina com E. Como eu faço para transformar essa palavra, colocar essa palavra no passado? Porque love está no presente. Por exemplo, eu amo. Agora, para eu falar eu amei, o que eu tenho que fazer? Eu acrescento um D. Por quê? Porque a palavra aqui termina com E, certo? Terminou com E, eu apenas acrescento um D. Aí ficou como? Loved. Eu amei. I loved. Aí nós temos lie, que é mentir. Como ficou? Lied. Porque eu apenas acrescentei o D. Mas lembre-se disso, eu apenas acrescentei o D porque já tinha o E no final da palavra, tá certo? Essa é a primeira regrinha. As palavras terminadas em E, eu apenas acrescento um D. Vamos para a segunda regra. Aos verbos regulares terminados em consoante, vogal consoante, duplique-se a última consoante e acrescenta-se o ED. Aí eu coloquei destacado aqui em vermelho para vocês. Stop. Stop é parar. A palavra stop termina com uma consoante, que é o T, uma vogal, que é o O, e outra consoante, que é o P. Consoante, vogal, consoante. Terminou assim, o que eu faço? Eu duplico a última letra, como aconteceu aqui, ó, na primeira palavra. Dupliquei o P e acrescentei um E em um D. Ficou como stopped. Então, essa palavra, eu vou fazer isso quando eu vou utilizar ela no passado. Stop é parar, por exemplo. O carro parou. The car stopped. Não. The car stopped. O carro parou. Agora, se eu for falar o carro para, eu uso the car stop. Ok? Tem essa diferença.
Essas palavras aqui eu vou utilizar para me referir ao passado e essas para me referir ao presente, ok? Vamos para a próxima regra. Terceira regra. Aos verbos terminados em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. Nós temos aqui alguns exemplos. Study. Study termina em Y, termina assim. Antes do Y tem o quê? Uma consoante, letra D. O que eu faço? Tiro o Y, que é o exemplo. Tirei o Y e acrescentei IED. Então, as palavras, os verbos que forem terminados em Y e precedidos de consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar IED. E a última regrinha, aos verbos terminados em Y precedido de vogal, acrescenta-se somente o ED. Então, essa é a diferença. Enquanto na outra a gente teve que tirar o Y, nessa a gente apenas vai acrescentar o ED no final do verbo, certo? Por quê? Porque ele é precedido de uma vogal. Então, preste atenção quando vocês forem responder com essas regrinhas. Preste atenção nas regrinhas, porque ó, esse aqui eu tive que tirar o Y e acrescentar IED, porque era precedido de uma consoante. Mas aqui eu não precisei, porque era precedido de uma vogal. Agora aqui, ó, vamos exercitando. I dance. Termina com E. O que eu faço? Acrescentar apenas um D. I danced. I run. Termina com, como é a terminação da palavra? CVC. Consoante, vogal, consoante. O que eu faço? Duplico a última letra e acrescento ED. Nós temos aqui I play. Play é precedido de vogal. O que eu faço? Acrescento ED. E I cry é precedido de consoante. Eu tiro o Y e acrescento IED. Então, fica como? Eu dancei. Eu corri. Eu joguei e eu chorei, certo? Vou ter que fazer essas mudanças para ficar no passado. That's all, folks. Então, isso é tudo, pessoal. Prestem atenção nas regrinhas quando vocês forem responder às atividades, certo? Tenham todos uma boa tarde.